Que a tua presença invada os nossos corações aqui nessa noite, de tal forma que nós saímos daqui diferente daquilo que chegamos, ó Pai. Diferente da forma que chegamos aqui. É tempo, irmãos, para a gente ficar preocupado com as nossas aparências, com as nossas vai ficar parado. Segundo a história bíblica, diz que quando os anciãos chegaram até os mais novos e disseram que aquele templo que eles estavam reconstruindo não chegaria nem aos pés do templo de Salomão. Aquela palavra entrou de uma forma tão forte no coração daqueles jovens, daquele povo, daquele momento, que eles pararam a construção do templo. E a história vai dizer para a gente que eles ficaram entre 14 e 16 anos com a obra de Deus parada. Eu sou de um tempo, pastor Euclides, que nós entrávamos na casa de Deus e o Senhor usava um vaso e dizia: olha como a minha obra está atrasada na tua vida. Olha como eu tenho pressa em fazer alguma coisa na sua vida. E hoje a gente não está mais dando ouvido esse tipo de coisa, porque a gente não está mais preocupado com a presença, mas sim com a aparência. O que você está dizendo, pastor? Você está dizendo que a gente tem que chegar na casa de Deus mal arrumado, sem se cuidar? Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando aqui que a beleza da mulher, o estado frisado, o cabelo de espremer ao preto. A joia é nem independente que ela usa, mas está no comportamento. Meu Deus. E o Senhor está procurando vasos da aplicação. Meu Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Corinto, se não me falha a memória, ele diz assim: numa grande graça, vários tipos de vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite, você não vai responder para mim: é que tipo de vaso você tem sido na casa de Deus? Independentemente do pastor, independentemente da irmã do círculo de oração, que vaso você tem sido? O texto vai dizer para mim, irmãos, que agora Ageu vai enfrentar um momento apático da igreja, um momento apático do povo, um momento apático da fé. Eu quero já parabenizar o pastor Euclides, eu não estou rasgando seda, mas hoje, num dia como hoje, chegar aqui e ver a igreja cheia, pastor, isso é privilégio para todos. Estou dirigindo uma congregação no Bator, congregação de Bolívar. E quando a minha igreja, a igreja que eu dirijo, é lá no alto, quase no final. Para eu chegar lá, eu passo por inúmeras igrejas. Eu venho da minha igreja, que é um povo pequeno. E quando eu vou olhando nas demais igrejas, não está diferente, não. Sabe por quê? Porque o povo parou no meio do caminho. Porque você parou no meio do caminho. De hora para nossa vida. Eu sim. Meu Deus. Quis tomar o seu lugar. Eu falava sobre esta palavra esses dias e eu dizia que até a pessoa que vai à igreja, ela não sabe a importância que ela tem na obra. O pastor tem a incumbência de pregar, mas para o pastor pregar, o cenário precisa estar pronto e é você que prepara o cenário. O pastor precisa chegar a tranquilidade de preparar o sermão. Mas a igreja precisa estar ninguém é que vai vamos, o pastor não, somos nós. Tem como fazer as coisas bonitas. Essa casa tem que nada certo. Meu Deus! Deus está chamando a minha atenção. Deus está chamando a sua atenção. Quando nós viramos pastores de nós mesmos, não queremos mais ouvir a palavra doutrinária, não queremos mais ser admoestados
pelo pastor. Porque se o pastor chama a nossa atenção, porque ele ama, e a Bíblia diz isso, que o Senhor, o Pai só corrige o filho aquele que ele ama, a gente migra de uma igreja para outra. Porque queremos ter a aparência. Porque queremos ter o nome. Mas quando o Senhor, ele é impelido por Pilatos, e Pilatos pergunta para ele: tu és o Cristo, o Rei dos Judeus? Então imagina como se titula que ele diz: tu dizes. E hoje a gente quer ganhar a honra. Hoje a gente quer ganhar a fotografia. Mas o Senhor está chamando trabalhadores para a sua obra. Deus! É sua obra. Mas ele mostrou que você não é motor. E como se sabemos, quando eu olhava mais a rede social, eu escolhi um pouco, eu tenho mais visto um pouco. Quantas vezes eu vi um pastor do Evangelho? Quantas vezes eu vi no Facebook? Eu estava um povo do outro, numa igreja estupenda. Mas esse texto, ele é um sugestivo porque ele vai dar base para um versículo que a gente conhece de Ageu, de trás para frente e de frente para trás. O profeta que surge no momento de crise da igreja, a igreja está em crise. Mas o Senhor sempre vai levantar alguém para alertar a igreja. O Senhor vai sempre levantar alguém para admoestar a igreja. É isso, pastor Santos. O Senhor vem aqui para nos doutrinar? Não, a palavra não é essa. A palavra é de a gente estimula a criança. A gente vai falar, a gente continua assim. Porque a gente não. Porque a gente não. Do Evangelho. Eu fui jovem na igreja. E eu consigo fazer a comparação hoje, porque hoje eu já sou um homem partindo para a terceira idade, meia idade. E eu sei o quanto é difícil. Mas eu vejo aqui homens e mulheres fardados. Enquanto eu prego aqui, eu vejo homens e mulheres fardados. Deus vai levantar, pastor, eu tenho um poderoso exército nesse lugar. Deus não vai permitir que o Senhor fique acima da guerra. Haja vista que o povo que está aqui é um povo diferente do que eu vi lá em cima. Porque a igreja é um lugar transitório. Pessoas vêm e pessoas vão. Mas isso maltrata a gente, né, pastor? Porque a gente acha que todo mundo que começou com a gente vai terminar com a gente. E não é assim que funciona. Nem todo mundo que começa na caminhada contigo vai terminar contigo. Escuta que eu quero. Se eu acredito em Deus na tua vida, meu irmão, esse povo, esses povinhos coragem de Deus, foram bem-aventurados porque Deus é esse povo da força. Esse povo Deus preocupa com aquilo. Céu! Aleluia!
Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Esse povo é bem-aventurado porque Deus fala com ele. E a minha oração esses dias foi essa, pastor Cris. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Nem que seja para me repreender, eu preciso ouvir a sua voz. Aí Deus está mandando eu falar assim para a igreja dele: quem tem ouvidos ouça Meu Deus! o que o Espírito diz. A igreja. Eu não preparei nada disso aqui. A mensagem é outra. Mas não é o cliente, já não parece não, mas assim. Eu vou para Atos capítulo 2. E concluindo-se um dia de Pentecostes. Mas como pode haver Pentecostes se não há crente? Meu Deus! É capaz! Onde a sede eu passo? Enquanto a folha ela tem que ficar em Jerusalém para que do alto eles recebam de poder. Enquanto eles foram para o cenáculo, quantos grandes foram para o cenáculo? 500. Só que passou-se os dias. Lembra que eu falei que o tempo constrói algo em nós que é nocivo, que é perigoso? Faz com que a gente, no meio do caminho, desista. Eu orei, pastor. Eu jejuei, pastor. Eu subi monte, pastor. Não aconteceu. E aí? Parei de orar. Desisti. A história narra que foram 500 crentes para o cenáculo. E aí, o tempo passou, não aconteceu no momento que esses 500 crentes acharam que ia acontecer. E aí o texto vai dizer que estavam 120 crentes. Se só ficou 120, quantos desistiram? 380. De que lado você está? Do lado daqueles que permanecem? Ou do lado daqueles que desistem? Eu sei que você de repente queria estar falando em língua estranha. Eu também queria ver os irmãos no movimento. Mas a mensagem é para a gente refletir de que lado nós estamos. E eu convido do mesmo sentimento que os irmãos, que não é tarefa fácil ficar de pé. Você quer dizer, o nome é Deus. Meu Deus! O Pai chamado tem uma missão. É essa de quem uma nação e outra. Tem quase a mesma função do que o diplomata. E Deus manda a seu interpelar pelo povo. E ele começa dizendo: o meu é o ouro e minha é a prata. Deus está no controle. Quando tu que esse irmão do lado aí diga para ele: Deus está no controle. Deus está no controle. Não se preocupa não, Deus está no controle. Parece até que a gente vai a pique, né? Parece até que o barco vai sucumbir. Eita, Jesus. Tem hora que a gente até sente que está fazendo demais. Mas Deus está no controle. O Senhor está dizendo: ó, naquele lugar, coluna de bronze, os utensílios eram de prata e de ouro. Pode ser que agora não tenha nada disso. Escuta aí, irmão. Aguste os teus ouvidos espirituais. Pode até que não tenha mais a aparência, mas a glória
desta segunda casa sempre será maior do que a da primeira. E a gente tem costume, eu digo a gente porque eu também fiz. Eu não me policiar o fato de achar, poxa, eu gosto quando Deus me usava antes. Não, Deus me usava antes e pode me usar agora também. O tempo que eu dava lugar mesmo e o negócio de fogo de Deus descer, não. Deus fazia o fogo descer lá, mas pode fazer o fogo descer aqui também. Oh, Jesus, que tempo quando eu louvava e a glória de Deus invadiu o tempo, não, você pode levar, deixa aqui. E a glória de Deus invadiu o tempo também. Meu Deus. Porque agora está aqui. Quem muda sou eu e você. A gente muda. Toda hora a gente está em processo de mudança. Mas ele não muda. Quer prova disso? Em Gênesis 15, na viração do dia, toda tarde, pastor Crente, Deus ia lá e conversava com quem? Com Adão. Todo dia, já era de praxe. Deus descia a tardezinha, ir lá no jardim e conversar com Adão. Travar relacionamento com Adão. Deus é Deus. Fala para o teu irmão lá, Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Então, por que a gente acha que a gente é melhor do que o outro? A gente às vezes não quer nem falar com o irmão. Meu Deus. Que é isso? A gente acha que é superior ao outro porque o irmão fala errado e a gente fala um pouquinho certo. A gente não fala nem o português certo, né? Como deveria falar. Mas só porque a gente ainda tem um pouquinho mais de vocabulário, um vocabulário um pouquinho mais baixo, a gente acha que a gente é melhor do que o irmão. Meu Deus. Está falando. Se relacionando com Adão. E aí você conhece bem a história. Adão peca. Adão desobedece. Deus não muda a sua rota. Ele continua sendo Deus. Quando eu já errei na vida, eu achei que Deus ia me abandonar. E Deus falou assim, eu te amo. Eu nunca vou te abandonar. Deus já falou com você, que você é a menina dos olhos dele, já falou comigo várias vezes. Eu gostava de ouvir essa frase. Olha como faz a menina dos meus olhos, me permitia todinho de Deus. Falou, né, de você, a mãe tinha que errar. Aleluia. Deus, sabendo de tudo, sabendo que é aquela vida, sabendo que é aquela vida, somente assim, Deus continua sua posição. Essa afirmação de mentira, vai para o mesmo lugar, aonde o que eu costumo ter que abraçar a nação. Você vai colocar o nome de Adão pelo chão? Deus estava no mesmo lugar. Quem é que saiu do lugar? Adão. Quem é que saiu da posição? Adão. Aí, o Senhor fala assim, Adão. Aí ele grita de longe. Senhor. Quando eu vi a tua voz, eu me escondi. Se escondeu por quê, Adão? Pergunta meio sem nexo de Deus, né? Mas Deus sempre quer ouvir da nossa boca. Deus não é um homem que se deixa levar pelo que os outros falaram. Ele quer ouvir de você. Eu vou ser claro, você chegou aqui nessa noite cheio de dúvidas, cheio de questões, mas Deus quer ouvir de você o que você realmente quer. Quando eu falava de menina dos olhos, Deus me fazia olhar para esse moço aqui. Deus manda te dizer que você é menina dos olhos. Não importa. Ele fala assim, não importa.
Você é a menina dos olhos dele. O cuidado que Deus tem com a sua vida é muito grande. Porque se não fosse o cuidado, nem aqui tu estaria hoje. Porque tu é a menina dos olhos dele. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Deus. Senhor! Aí eu disse, eu me escondi, Senhor! Se esconder, por quê? Por quê? Uma vez aqui pode ser literal, mas eu não gosto de usar ela no literal. Eu gosto de espiritualizar, porque a grande realidade é essa. Tem hora que a gente precisa estar desnudo espiritualmente diante de Deus. Eu sou de um tempo que a gente cantava um corinho antigo que dizia que os olhos de Deus tudo vê, vê e vê. Ninguém se esconde de Deus. Você pode cozer uma folha de figueira, você pode cozer o couro de um animal, você pode subir no mais alto cume, você pode descer, mas o salmista diz que lá o Senhor está. Meu Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Você não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí o Senhor faz a pergunta: quem foi que te mostrou que tu... A gente não sai da tua posição. Somos nós que saímos da nossa. É igual esse saudosismo que a gente tem de quando a gente via paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, e hoje a gente não vê mais. Foi porque Deus mudou. Foi porque a gente. Porque a gente disse em nome de Jesus, levanta e anda. A gente diz, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Mas nós, antigamente, dávamos a ordem. E Deus fazia conforme a nossa palavra. Assim como Ele fez com Elias. Elias disse, vai chover. E o Senhor falou para ele, segundo a tua palavra, vai chover. E agora, Ageu traz uma mensagem de esperança. Eu venho aqui, dei essa volta toda para te dizer que o Senhor não te abandonou. Eu disse isso tudo para te dizer que assim como o Senhor teve cuidado com o povo de Ageu, trazendo o próprio Ageu para chamar a atenção do povo, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, levanta a tua cabeça, minha irmã. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Não vamos mais ficar prostrados. Retomemos a obra. Deus. Retomemos a posição. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque a glória é maior. É. Pode não ter presença, mas tem presença. É. Pode não ter presença, mas tem presença. Posso não ser um poliglota. Posso não ter um seminário teológico reconhecido como a Batista do Sul, mas tem presença. Eu falei isso na igreja lá em cima e vou falar de novo aqui. Quem olha para mim acha que algumas pessoas já me chamaram de metido. Aí eu fui e tirei a minha meia. Mostrei lá, não foi, pastor? Vai. Tirei, não vou tirar aqui não, porque depois vai dar mais trabalho para colocar. Tirei a minha meia da minha perna e mostrei o tamanho da minha ferida que eu tenho na perna. Não tenho nada para ser metido. Agora, eu tenho uma coisa que me deixa feliz da vida. Sabe o que é? A presença. A glória. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Deus. Alô, onde ela é? Meu Deus. Eu não tenho muitas posses, não tenho muitos bens, mas o que eu tenho, eu quero te passar nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar a presença dele sobre a tua vida. Deus.
Eu quero que nessa noite você entenda de uma vez por todas que não é por mérito, é pela graça. Porque se não me para agora, eu te digo, Eita glória! Glória! graça, meu irmão, é favor merecido. É a coisa que Deus dá sem a gente merecer. Verdade. Você sabia disso? Sabe por que eu estou aqui? Não foi porque quase 30 anos atrás eu aceitei Jesus, não. Eu estou aqui porque Ele me amou primeiro. Ele que me aceitou. E me permitiu estar aqui nessa noite. Eu sofro. Eu tenho uma palavra muito forte. Eu sofro de uma patologia chamada trombofilia. Eu tenho no meu gene, no meu DNA, uma falha que faz com que eu faça trombose por qualquer motivo. Os irmãos terem noção? Uma vez eu fui corrigir meu filho e fui dar um tapa no meu filho. Ele, naquele momento de querer se defender, colocou o braço na frente. Meu braço bateu no braço dele e meu filho. 3 dias depois eu estava com trombose no braço. Irmãos terem noção. Dormi no sofá, eu nem uso mais relógio. Aí dormi com o meu relógio. Só que eu dormi no sofá da sala e minha mão ficou dobrada. O pino do relógio pressionou a minha braquial. É uma veia que a gente tem aqui no braço. Pressionou a minha braquial. Resultado, trombose na braquial. Eu tenho uma úlcera venosa aqui, já tive 16 buracos na perna. Agora só tem um. Esse não é bem grandinho. Mas graças a Deus eu só tenho um. Eu já tive 16. Meu Deus. Você está reclamando de quê? Sabe quantas vezes eu já fui parar no hospital? Eu já perdi as contas. O senhor tem que o hospital daqui, pedindo para lá. Ficou isso. Eles até brincam, né? Eles dizem que eu sou cliente vivo. 2022, eles em plena molhosa. 2023, sabe o que é até? Tromboembolia pulmonar. Eu tive trombose no pulmão. Fui para o hospital dirigindo. Cheguei lá, expliquei minha situação para o médico. O médico era um médico. Depois trocou para a doutora, que estava trocando de plantão. Eu falei, eu estou com uma dorzinha aqui, quando eu respiro forte, dói aqui do lado de baixo aqui do meu peito. Ela falou assim, diante do teu quadro, eu vou fazer uma terceira, uma tomografia. Fui lá, fiz a tomografia. Quando saiu a tomografia, ela me chamou, voltei, ela falou, senta aí, eu sentei. Ela falou assim, não levanta mais não. Você está sozinho? Eu falei, eu fiz sozinho. Mas eu acho que a minha esposa já chegou, porque a minha esposa foi direto para o trabalho. Eu falei, vou chamar ela. Eu estava só para dor, mas eu andava, falava. Ela falou assim, você não se move mais. Qual é o nome da sua esposa? Eu falei, Ana Lúcia. A médica saiu, foi lá fora, chamou minha esposa e falou, a gente precisa internar ele urgentemente, porque a veia dele falta isso aqui para fechar. E se fechar, ele tem uma morte súbita. Sabe do que vocês estão falando? Vocês estão falando de milagre ambulante. Meu Deus. Aí a minha mãe não é crente. E a minha mãe fica crente perguntando assim, meu filho, você é crente, você é pastor, não te acontece tudo. Deus não te cura. Eu falei, mãe, porque naquele grande dia, o Senhor secará dos nossos olhos toda. Meu Deus. Aí eu falo pra ela, mãe, tá vendo esse corpo aqui? Cheio de defeito, com essa ferida na perna. Não vai ter mais. Eu vou receber um corpo revestido de Meu Deus. Falei, mãe, sabe esse livro que foi lançado há alguns anos atrás do Marçal? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Ele continua sendo Deus. É o meu.
O último ano agora que eu fiquei internado foi em 2024. Que eu fiquei naquele rio de Dó, na Floricina. Eu falei com Deus assim, falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Aquela minha fase de jovem já passou. Sou bem sucedido com a minha família, meu ministério. Por que eu estou aqui? Aí ele falou assim, antes que tu nascesse, olha o que Deus falou comigo, dentro do leito, eu já sabia por tudo que tu ia passar. Falei, eu não tive tudo, eu não te privei de passar por isso, mas te dei sorte. Eu te dei 2 anjos para estar do seu lado. Meu Deus. Eu falei, hoje, nessas alturas, a lágrima já estava descendo, né? Eu e ele, só assim, no quarto de hospital. Ele falou assim, primeiro anjo foi a sua mãe, que cuidou de você, e que cuida de você até hoje. Minha mãe, se eu falar, ai, minha mãe está do meu lado. Eu falei, é verdade. Eu já estava chorando, irmão, já estava. O segundo anjo é a sua esposa. Pensa numa esposa, é a minha, que não arreta o pé. Posso estar passando do funil, na moeda, ela não arreta o pé. Quando ele terminou de falar isso para mim, eu só tive que agradecer a Deus. Eu fiz parte de uma secretaria de missão na Biúna. E aí eu falei para Deus assim, pô, Senhor, eu já viajei o Brasil, vários estados do Brasil, já cheguei no nível assim, alto, que não tem mais nada para eu fazer. Aí o Senhor falou assim para mim, o que você tem por teto, eu tenho por base, eu tenho por chão. O que você tem como coisa lá da altura, para mim é só o começo. Aí eu falei assim, então faz comigo igual o Senhor fez com Sansão. Me pergunta assim, Tiago, a presença do meu foi a última vez. Ele falou, não é a última não. O que eu tenho na tua vida também começou. Quero palestrando, irmão. Você pode não ver que tem alguém tirando a polícia na máscara. É do bicho, eu não estou exagerando, não. Eu não tenho contas, eu não sei, consigo contabilizar quantas vezes eu fui para o hospital. Eu sabendo disso, me deu um trabalho na Nestlé, Estrela dos Bandeirantes. Agora não é mais Nestlé, agora é Fronelli, acho que é o nome. Sabia, irmão, eu já tenho. Trabalhei lá 2 meses. Com 2 meses, sofri um acidente, machuquei logo a perna que tinha trombose. Desde então, eu sou funcionário da Nestlé, com plano de saúde, plano odontológico, com tudo que tem direito, para mim, para minha esposa e para meus 2 filhos. Deus cuida ou não cuida? 2 meses, irmãos. Meu plano é da Sul América. E eu falei para minha mãe e para minha esposa esses dias. Falei, o Senhor é tão bom que o Senhor sabia que se eu dependesse do SUS, talvez eu estaria morto. E aí Deus usou um vaso uma vez e disse assim, foi eu te aposentar. Eu falei, eu sou novinho na época, né? Não quero ser aposentado não, eu quero voltar para o meu trabalho, porque na Nestlé você tinha condições de subir, de galgar um cargo maior. Galgando um cargo maior, consequentemente você ganharia um pouco mais. Aí o Senhor falou assim, foi eu te aposentar. E em fevereiro de 2011, eu fui aposentado. Conta aí quantos anos que eu já me aposentar. Quem faz isso, irmão? Você está entendendo? Eu não preciso contar mais experiências de ninguém, não. Eu conto as minhas com Jesus. Meu filho, Adriel, esse ano faz 21 anos. Sabe onde ele estudou? Eu moro no Teixeira, na comunidade. Sabe onde meu filho estudou? No Pentágono. Sabe quando que eu paguei para ele estudar lá?
Deus colocou uma família rica na vida do meu filho e falou assim: pode deixar que o material dele eu também pago. Eu tenho dois, tenho um mais novo agora, que tem 17, o Michael, mas estuda no ícone. Sabe quanto que eu pago? Nada. É Deus, irmão. Pastor, alguém que precisa ouvir essas coisas, porque está achando que Deus é brincadeira, que Deus não faz, Deus faz. Deus faz. Houve época que os irmãos da igreja, da antiga igreja, que eu era, me pegavam, me colocavam sentado na cadeira, porque eu não podia andar. Eu tinha 16, durava uma perna. Carregava para a igreja do banco. Um obreiro pegava do lado, o obreiro pegava do outro, me colocava lá. E a minha mãe falando assim: não vai para a igreja não, meu filho. Eu falei: eu vou para a igreja sim. Com dor ou sem dor, eu vou para a igreja. Hoje se dá dor de cabeça, chaquecazinha, o crente não vem mais para a igreja. Eu deixei a minha bolsa em casa, mas dentro da minha bolsa eu ando com um tramal, cloridado de tramadol, 50 miligramas, e ando com adipirona de 1 grama, porque de vez em quando eu tenho que tomar, mas não deixo de pegar. Eu tenho 50 anos. Sabe quantos anos que me deu trombose? 22. Eu tinha me desviado, Deus não quer nada comigo, não. Já falei, isso aqui vai ficar ali, irmão. Eu vou para lá. Sabe qual é o maior bem do crente? A salvação. E eu queria entregar aqui e vir para cá, pastor. Senão eu vou botar aqui e não vou parar mais. Sabe qual é o maior bem do crente? Não é o carro que ele tem, não é não. Não é a moda, não é o do trabalho, não é o emprego. O maior bem que ele tem é a salvação. Porque o bem fica tudo aqui.